kingdom of heaven, respeito do reino do céu. Então nós vimos ontem muito claramente que o Senhor está dizendo que este é um lugar muito santo. Nós vimos Hebreus 12, 14. O Senhor dizendo, o céu é totalmente santo, completamente santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós também vimos muito claramente em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 16 ao 17, o Senhor dizendo que cada pessoa que é um verdadeiro cristão tem que ansiar, desejar ansiosamente o céu. Tem que aguardar ansiosamente pela sua entrada no céu. E você vê que isso é uma coisa muito grande, são pontos muito importantes que eu estabeleci lá. Um grande desafio para a igreja. Porque você vê que esta geração não abraçou a santidade na igreja. E também, a igreja está se comportando como se ela não estivesse esperando, desejando o céu de forma nenhuma. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele conclui dizendo, e então estaremos com o Senhor para sempre, portanto, encorajai-vos uns aos outros com esta profecia, com estas palavras, significando que apenas um mero pensamento de que Jesus está vindo para você deve te encorajar, deve te fazer desprezar toda a perseguição aqui e focar totalmente no Messias que está vindo para você. Deve te fazer focar no céu. Que sim, de fato. Você deve focar no reino de Deus que está vindo. E você tem que se encorajar um ao outro, porque tem esta promessa de ser levado para a glória, para o céu. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, ele diz, foca no céu. Foca lá em cima, onde a sua vida está escondida com Cristo, para que quando ele vier, você deve aparecer com ele em glória. Este deve ser um encorajamento tão grande e deve fazer com que a igreja anseie ansiosamente entrar no céu. Nós vimos em Mateus 27, 21 a 23 e outras escrituras de que Mateus 7, 21 a 23, que nem todos que você vê na igreja aqui na terra vai entrar no céu. Este deve ser um toque de despertar para a igreja para se preparar muito bem, e nem todos vão entrar no céu. Então nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículos 10 ao 16, e também João 14, do 1 ao 3, ele está indo lá em cima para preparar o lugar para nós. Então, o céu é o lugar onde Deus está preparando um lugar para nós no céu. Então, isso deve ser um encorajamento para a igreja, para o corpo de Cristo, encorajamento para te fazer focar no céu, no Messias que está vindo. E nós vimos em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 6, que o trono de Deus está lá. Apocalipse 4, versículos 1 e 2, o trono de Deus está lá no céu. O lugar da habitação de Deus é no céu. E Apocalipse 21, do 1 ao 8, você vê que Deus promete que no céu tudo será novo. Apocalipse 21, novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, não mais mudança climática, não haverá mais dor, nem tristeza, nem temor, nem choro, nem funerais, cirurgia, médicos, remédios, nunca mais, para sempre. Tudo isso é para te encorajar, para que em cada ocasião, quando nós voltamos no céu, eu vi o glorioso Cordeiro de Deus, eu vi os selos do rolo serem quebrados. Esta é a mensagem temível que o Senhor está transmitindo.
que você deve saber que o céu é um lugar onde todas as coisas são novas. Então você deve estar buscando um lugar onde não tem mudança climática, seca, guerras, tsunamis, terremotos, fome, seca, todas estas coisas que praguejaram a vida do homem sobre a terra, nunca haverão lá. Todas as coisas são feitas novas. Nunca mais haverá nem pecado e nem morte lá. E nós vimos também que o relacionamento que nós temos com o céu será totalmente sem egoísmo, será com perfeito amor, perfeita santidade com Deus. O relacionamento nesta terra está cheio de tristeza, dores, egoísmo. E nós vimos também muito claramente que o céu é paraíso, onde há celebração ininterrupta, banquetes ininterruptos. Em Lucas 23, 43, você estará comigo hoje no paraíso. O Senhor Jesus chama de paraíso. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o céu abriu e ele viu Jesus de pé no paraíso. Então não haverá mais luta com o pecado. Estas lutas terão acabado, como você vê em Apocalipse 21, 27. E nós vimos em Isaías 6, 66 do versículo 1 em diante, que o céu é um lugar para os humildes, os contritos de coração que tremem. Eles são humildes, eles tremem. Toda vez que o Senhor fala, eles tremem da palavra do Senhor. Quando os profetas do Senhor falam, eles tremem. E nós vimos que tem a Nova Jerusalém, que é livre do pecado, também é chamado Monte Sião de Deus. É conhecido como a cidade do Deus vivo. Então, portanto, nós precisamos de um corpo glorioso para entrar lá. E nós vimos que este corpo será como o corpo de Cristo, o corpo ressuscitado de Cristo, um corpo literal físico, literalmente físico, um corpo poderoso que pode entrar em um ambiente sem entrar pela porta, um lugar que pode simplesmente aparecendo em todos os lugares e mostrar-se a si mesmo a milhares de pessoas, se moverem em nanosegundos do novo céu para a nova terra, para a nova Jerusalém, da terra para o céu. Eu sei disso, porque em um flash, em um momento, quando eu estou sentado aqui, repentinamente eu estou de pé diante do trono de Deus no céu, em um milissegundo, em um nanosegundo, um corpo poderoso, totalmente transformado, corpo poderoso, corpo glorificado, corpo glorioso, físico e espiritual, como o corpo dos anjos. Corpo imortal, corpo imperecível, corpo incorruptível. Então ele diz, portanto, a instrução que vem de todas estas visões do céu que o Senhor me mostrou, que eu compartilhei com vocês, há somente uma instrução que vem de lá. Você tem que se preparar para o céu. Essa tem sido toda a conversa, como se preparar para o céu. E a primeira coisa que eu foi Lucas 16, do 19 ao 31, que realmente ensinou uma tremenda lição, como nós vimos. O Senhor dizendo, cuidado, nem todos vão entrar no céu. Nem todos entrarão no céu. Tomem muito cuidado de como a forma como você vive nesta terra vai definir o seu destino. E o arrependimento determina a sua eternidade, o destino, o seu destino, a sua eternidade. E que não se preocupe, ele diz, os profetas do Senhor estão lá, e nesta era o Senhor nos enviou. Há informação suficiente nesta terra para você se preparar e entrar no céu. Para você vir para o céu. E nós aprendemos também que algumas pessoas na história desta tremenda história verdadeira do Lázaro e do rico, o nome dele é dado Lázaro. Não importa, que há pessoas que não importa quanta informação eles têm, que é necessário arrependimento para que eles possam mudar e entrar no céu, eles nunca se arrependem, não importa a evidência. Nós vimos Faraó, o rei do Egito, nós vemos o próprio homem rico aqui, nós vimos a geração de Noé, toda a geração de Noé, e muitos outros, Judá e todos eles.
Nós também vimos o que está vindo no livro do Apocalipse 9, 20, 21. Eles não vão se arrepender, não importa o que aconteça. E nós vimos que Deus está advertindo essa geração que cuidado com as riquezas. Se você quer se preparar para o céu, cuidado com as riquezas deste mundo. A riqueza não é um sinal da aprovação de Deus, porque muitas pessoas dizem, Deus me abençoou. Não é a aprovação de Deus de forma nenhuma. Então ele diz que ouvir os profetas de Deus é igual à eternidade no céu. E muitas outras escrituras nós passamos, por exemplo, por 1 Timóteo capítulo 6, versículos 18 e 19. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 ao 19. Ele diz o seguinte. Ele diz, a partir do 18, isto é o que a palavra do Senhor diz. Comanda-os que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, como um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, a vida eterna. Aleluia. Ele está dizendo que a generosidade, o homem rico não era generoso. Ele nos chama a generosidade. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que você deve receber Jesus. Nesta era, você tem que parar de dizer que você é ateu, porque ninguém é. Ele colocou a eternidade no coração de todos. Mateus 28, do 18 ao 20, você vê ele falando sobre a grande comissão, como se preparar para o céu. É para nós prepararmos a terra também, batizar as nações. Colossenses 3, do 1 ao 7, focar no céu, onde as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, o Pai. Também vimos Isaías 51. Versículo 6, ele diz o seguinte. Isaías 51, 6, ele diz. Ele diz o seguinte. Ele diz, levante os seus olhos para os céus e olhe a terra lá embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça e a terra vai ela vai se desfazer como uma veste e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha justiça dura para sempre e a minha justiça nunca falhará. Então o Senhor está dizendo que o primeiro céu e a primeira terra estão preparados para a destruição, mas a salvação do Senhor dura para sempre. É por isso que Ele está encorajando você para se preparar para receber a salvação. João 3,16. E o Senhor está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 20, ele diz o seguinte. Ele diz, mas acumulais para vós mesmos tesouros no céu, onde as traças não roem, onde os ladrões não roubam e não arrombam. Isto é como se preparar para o céu. É assim como se prepara para o céu. Muito sério. Em Eclesiastes 11:3 ele diz que todos vão morrer. Mas o que está dentro de você é o que vai determinar se você vai cair para o norte ou para o sul. Se você é santo e justo, você vai cair para o lado do céu, você permanecerá lá para sempre na sua morte. Então este é o único lugar onde você pode se preparar para o céu. Não tem como. Você
Não tem como você mudar o seu destino depois que a morte te derrubar. E ele diz em Eclesiastes 3:11 que ele colocou a eternidade no coração de todos. Todas as pessoas, literalmente todos. Ele colocou a eternidade dentro de todos os homens, todos os que ele criou. Isso é maravilhoso de Deus, que todos devem ser capazes de detectar quando o anúncio vem para se preparar para a eternidade. Provérbios 11:30, ele diz, o fruto do justo é árvore da vida, e aquele que é sábio salva vidas. É assim como se preparar. Então, hoje, eu quero avançar esta conversa olhando a visão de maio. A visão de 4 de maio do ano de 2014, quando ele me mostrou as pessoas que vão falhar em entrar no céu, e elas rolavam no chão. Eu já rolei lá. Eles rolavam no chão, no pó, rangendo seus dentes. A Bíblia é completa. Em um flash, em um abrir e fechar de olhos, haverá uma tempestade, como uma tempestade vindo do outro lado, e quando acontece, então acontece instantaneamente. Mas o Senhor diz que Ele colocou a eternidade, é daqui que eu quero começar. Ele colocou, Ele estabeleceu a eternidade dentro dos nossos corações, e nós vimos que o Senhor nos diz que Ele nos deu uma consciência de saber que esta vida é mortal. Então, dentro de nós, profundamente colocado dentro de nós, está o desejo, um desejo espiritual ansiando. Nós ansiamos por mais, ansiando por comunhão com Deus, ansiando por conhecer mais sobre o céu, ansiando por ir para o céu. E se você olhar Tiago 4, 13 e 14, a sua vida é como um vapor. Toda vez que você enterra as pessoas, você vai nos funerais, você vê que agora eles estão nos túmulos, você vê a vaidade, essa vida é vã. Tem que haver mais além disso. Isaías 40:6-8, nós vimos que nós somos como a relva que seca, como as flores que secam, murcham e caem. E quando o fôlego, o sopro de Deus sopra sobre eles, tudo isso deve nos despertar para a mortalidade e perecibilidade desta vida, e deve nos fazer realmente buscar Deus, procurar a Deus, inculcar um relacionamento muito unido com Ele, e nos preparar, como em Amós capítulo 4, versículos 12 e 13. A realidade do céu. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você sabe que quando aquele encontro aconteceu na sarça ardente, eu sei muito bem disso, muito mais do que eu posso compartilhar com vocês. Este encontro com a sarça ardente, e a nuvem estava lá, então eu tenho tantos detalhes. Há um encontro com Deus no Monte Sinai. Encontrar Deus na sarça ardente no Monte Carmelo. Em Apocalipse capítulo 6, encontrar Deus. Em Apocalipse 4, 1 e 2, João. Encontrar Deus em Isaías capítulo 6. Apocalipse 20, do 11 ao 15. O terrível encontro com Deus no juízo. Um encontro quando você vai carregando todos os seus pecados. É uma tragédia, não faça isso. A longanimidade de Deus ainda está presente. Ezequiel 33:11. Voltem, por que vocês vão perecer? Deus não quer que ninguém pereça, Ele não tem prazer que ninguém morra, ou na morte do ímpio. Então, quando o Senhor diz que que nós vamos encontrá-lo, alguns vão encontrá-lo em juízo, alguns vão encontrá-los em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, no trono de Deus. Ele diz, por favor, escolha este. Escolha encontrar o Senhor no trono da recompensa. Caso contrário, haverá a prestação de contas. O Senhor vai pedir contas de todas as pessoas daquilo que você fez nesta vida. Filipenses capítulo
capítulo 1, versículo 20 até o 23, Filipenses, ele diz, eu desejaria partir, 1000 vezes melhor partir e estar com Cristo, é muito melhor, não há comparação. Então, se você está preparado, não há temor de encontrar o seu Deus. Veja Simeão, quando foi dito a Simeão que ele não morreria antes de encontrar o Messias, quando Cristo veio em bebê, quando ele encontrou naquele dia, ele não teve medo de encontrar o seu Criador. Ele disse, Senhor, agora pode recolher o teu servo, estou pronto para ir. Então ele colocou a eternidade nos corações dos homens. E no céu, e o hábito de estar constantemente ansiando por ele. Ele te deu a capacidade de buscar o céu. Então, quando você ouve o anúncio de que o Messias está vindo, deve ser muito fácil para você agora entender o que o Senhor está dizendo e que este é o seu destino eterno. É este que deve ser o céu. Mas hoje eu quero falar a respeito desta visão daqueles que perderam o céu, que vão perder. 4 de maio de 2014. E se você abrir comigo em Mateus capítulo 7, você vai entender o que o Senhor está dizendo naquela visão. Mateus 7, versículo 13. Na verdade é o 21, peço perdão. Mateus 7, 21 ao 23. Do 21 ao 23. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Naquela visão, lembre-se, ele me mostrou como que a igreja, os crentes cristãos que não vão levar este anúncio a sério, não estão levando esse despertamento a sério, aleijados andando, a nuvem de Deus aqui, lepra sendo limpa, e ele andando com a sombra de Deus em Alemanha, na Holanda, em Fiji, em todos os lugares aleijados, estão andando em todos os lugares agora. Agora nós somos literalmente imparáveis disso, Senhor. Cegos enxergando, surdos ouvindo, muito poderoso no centro da Europa moderna. Esse é o despertamento que Deus está trazendo para que vocês possam se preparar para a vida do Messias. Então, aqueles que não levarem este anúncio a sério, ele me mostrou como eles vão rolar no chão, no pó da terra, rangendo os seus dentes. Porque o arrebatamento terá acontecido e eles ficaram. Então, qual é a mensagem para vocês nesta visão? Então, Mateus 7, 21 a 23, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele vai para o 22 e diz, muitos me dirão naquele dia, ou seja, há um dia que está vindo. Você precisa estar se preparando para aquele dia. Aqueles que não se prepararem vão rolar no pó da terra e rangendo os seus dentes e se lamentando, oh, eu deveria ter me preparado. Nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Versículo 23 ele diz, então lhes direi naquele dia. Então, há um dia para o qual você tem que estar preparado. Então me direi claramente naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome e não expulsamos demônios no teu nome, não realizamos muitos milagres. Então estas são as obras de Jesus. Mas olha como Jesus mesmo responde. Então eu, Jesus, lhes direi claramente, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca conheci vocês. Apartem-se de mim os que praticam a iniquidade. Então, com isso que o Senhor está dizendo naquela tremenda visão, quando Ele me mostrou aqueles crentes cristãos que vão perder o céu e eles estão rolando no pó da terra, rangendo seus dentes, chorando e gemendo e grunhindo do mais profundo das suas almas. Você não vai querer estar lá. Ele simplesmente está me enviando para fazer com que você saiba que nem todos os que você vê hoje, nem todos o que você vê hoje aqui, nem todo o que você vê na igreja vão entrar no reino dos céus. E em Mateus 25, para avançar esta conversa, versículo 2, ele repete, 12, ele repete a mesma coisa. Mateus 25, 12.
Ele diz, mas Jesus respondeu, eu lhes digo, eu não conheço vocês. Em verdade, ele termina dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Isso é sério. Você vê, em Mateus capítulo 7, versículo 23, ele diz, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vou dizer-lhes claramente, não conheço vocês. O Jesus que conhece tudo e todos que ele criou. Quando ele chega na porta do céu, quando agora é tempo para entrar, e agora mesmo eu quero que você saiba que a igreja está na porta, vocês são a igreja na porta da eternidade, na porta do céu. Então, em Mateus 7:23, ele diz, eu não conheço vocês. Como é possível? O Deus que te criou, ele sabe tudo. Então, Mateus 25:12, ele repete isso para dizer-lhes a verdade. Eu não conheço vocês. Isso é sério, é com isso que eu quero lidar hoje. E você vê também em Lucas 16, do 19 ao 21, o rico, ele não conhece, ele entrou no lago de fogo repentinamente, Jesus não o conhece. E também Ezequiel, antes de eu explicar para vocês, povo abençoado, no livro de Ezequiel, 8:18, ele diz o seguinte, Ezequiel 8:18, ele diz o seguinte, The Lord says. É isto que o Senhor diz. 8:18. Once I get it, I'll read it. Então, 8:18. Here. Eu estou vendo o 17. He said to me, ele diz, então me disse, você viu isto, filho do homem? Será algo corriqueiro e trivial para a nação de Judá fazer estas práticas repugnantes que eles estão fazendo? Deveriam eles também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. 18. Por isso vou lidar com eles com ira. Não olharei com piedade ou os pouparei. Mesmo que eles gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. É isso que ele diz, para dizer-lhes a verdade, eu não vos conheço. Que ele vai tampar os seus ouvidos para os... Ele vai denunciá-los publicamente. E ele está começando a trazer um pouco de entendimento para vocês, que este povo não tinha um relacionamento com esse. Este povo é desobediente. Eles estavam na igreja. Eles diziam que eram nascidos de novo, mas eram totalmente desobedientes à voz do Senhor, à palavra de Deus. Se a palavra diz, sejam santos, eles não vão aceitar. Se a palavra diz, arrependam-se, eles não vão aceitar a palavra. Então ele está dizendo aqui que ele vai entregá-los ao juízo, ele se aparta deles. Embora eles digam, Senhor, Senhor, ele vai tampar e virar os seus ouvidos para o outro lado, longe deles. Isaías 55:6, ele diz o seguinte, novamente ainda descrevendo o significado deste povo que o Senhor diz, para dizer a verdade, eu não conheço vocês, o significado desta visão. O Criador de todo o universo, de todos os homens, repentinamente diz que ele não te conhece. Esse é um lugar horrível para estar. Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Estas são pessoas que não buscaram o Senhor enquanto podiam encontrá-los. Por isso a porta fechou na cara deles. Então, repentinamente, eles descobriram que, o cristianismo deles era vaidade, era baseado em princípios humanos, na prosperidade deste mundo, em show. Eles estavam fazendo um show. A opinião pública importava tanto.
estou tão feliz que este que está falando com vocês aqui não se importa. Até mesmo a nossa figura. Nós não somos um povo que as pessoas agradam, as pessoas. Nós não nos importamos com a opinião pública. Esta geração, a igreja, é totalmente consumida por aquilo que as pessoas vão dizer. Quando eles estão pregando, eles querem agradar as pessoas na igreja, em vez de ajudá-los a se apartar do pecado, se arrepender, ser santo e entrar no reino glorioso. É isso que está acontecendo agora. É por isso que nós estamos chamando por arrependimento através do mundo inteiro. Você não pode entrar no céu com pecado. Você não vai conseguir. Você não vai entrar no céu com pecado. O Senhor é muito claro. Você não pode entrar no céu com pecado. E o Senhor está dizendo aqui neste tempo que este é um tempo crítico na vida da igreja. Quando agora todos precisam se preparar, Deus deu para esta geração a oportunidade de ouro. Eu estava ouvindo ao meu filho, Bispo Coet, de Tarbo, quando ele estava contribuindo na rádio. Ele disse, o que o Senhor diz, o que os profetas falaram, é uma coisa muito boa. Eles disseram para nos abandonarmos o pecado, para entrarmos no reino de Deus, onde não haverá tormento. É uma coisa muito boa. Então o Senhor está dando para esta geração uma coisa muito boa. Esta hora da restauração, quando ele disse, a vinda do rei será como ladrão, então ele abriu essa hora. Lucas 13, 25 a 27, ele diz o seguinte. Lucas 13, 25 a 27, ele diz o seguinte. Ainda estamos descrevendo este povo para que ele diz, eu não vos conheço, Mateus 7, 23, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês, eu não conheço. Mateus 25, 12, claramente vos direi, não vos conheço. Ele vai dizer, não vos conheço. Então, Lucas 13, versículo 25, ele diz, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Porém, o Senhor responderá, não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, mas nós comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas o Senhor responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos que praticam mal. Isto é sério, povo abençoado. A visão de 4 de maio de 2014. Eu nunca vim até vocês, porque eu nunca tive tempo para desvendar e abrir para vocês entenderem o que o Senhor está dizendo. Ele está falando aqui a respeito das pessoas que não entraram pela porta estreita. Eles escolheram a porta aberta, a porta larga. A salvação deles é inclusive, eles assistem pornografia, eles fazem encontros e têm casos com mulheres. É uma salvação porosa, as mulheres se vestem como querem, não respeitam os pais, eles não se vestem com santidade, eles não evangelizam, eles estão vivendo a vida e correndo no caminho largo, é o que o Senhor disse naquela visão, raulando e rangendo dentes. E Mateus 7 diz, mas Senhor, não fizemos tudo isso com vocês? E ele repetiu 3 vezes, eu não conheço vocês. Então ele vai dizer, então eles ficarão do lado de fora batendo e implorando, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele vai responder, não te conheço, de onde vocês vêm? O Criador de todos os homens do universo, que conhece cada pessoa, até cada fio de cabelo na sua cabeça. Quando você chegar na porta do céu, para aqueles que não obedeceram essa instrução de se preparar para a vinda do Messias, ele vai dizer, ele vai dar meia volta e vai dizer, eu não conheço vocês. Vocês podem imaginar o Deus onipresente e onisciente que vê tudo, que está presente em todos os lugares, repentinamente vai dizer, eu não sei de onde você veio. Isto é incrível, povo abençoado. 2 Timóteo 2,19, ele diz o seguinte, o livro de 2 Timóteo, capítulo 2,
19 e 20. O contraste disto, muito, muito poderoso. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que ele diz no 19 e no 20. Ele diz: entretanto, o fundamento de Deus permanece firme, inabalável, selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece os seus. Olha isso. Então, quem são aqueles que ele disse? Para dizer a verdade, não conheço vocês. Mas aqui, neste lugar, ele agora está dizendo: o Senhor conhece aqueles que são dele. Isto é sério. Enquanto que os outros estão, ele diz para eles: eu não conheço vocês. Ele está dizendo para eles que ele não os conhece. Entretanto, aqui é impressionante. Neste lugar ele diz: ele conhece os que são dele. Portanto, aquele povo não era dele, embora estivessem na igreja. Eles alegavam ser cristãos e ter um relacionamento com Deus, mas então eles não genuinamente tinham um relacionamento com Jesus. Quando agora chegou o assunto de definir um relacionamento genuíno e honesto com Jesus, santidade, justiça, temor de Deus, retidão diante de Deus, eles estavam absentes, eles não estavam lá. Então, muitos cristãos hoje vivem assim. Quando você olha o estilo de vida deles, a forma como eles estão executando as suas vidas no espaço público hoje. Eu acabei de chegar em Amsterdã, eu vi lá, eu vi na Europa, eu vejo isso no Quênia aqui. Você pode dizer que eles não estão desfrutando de um relacionamento profundo com o Senhor. Na verdade, eles não têm nenhum relacionamento com Jesus, porque ele diz: aqueles que têm relacionamento com ele obedecem a ele. Quando ele envia o mensageiro, eles obedecem a voz, eles respondem a ele, eles se corrigem. Enquanto que ele diz por que ele não os conhece, embora aqui no livro de 2 Timóteo 2, do 19 a 20, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalado e está selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece aqueles que são dele. E todo aquele que confessa o nome do Senhor, todo aquele que clama o nome do Senhor, todo que invoca o nome do Senhor, tem que se apartar da iniquidade. Isso é a respeito de apartar-se da iniquidade. Talvez vocês viram ontem. É uma coisa totalmente diferente. Achar um grupo de pessoas que não gosta de arrependimento. Eles dizem: não, nós lutamos contra o arrependimento. Isso é outra coisa. Mas encontrar alguém que ontem era um LGBTQ, ou ontem era um mentiroso, alcoólatra, ou viciado em droga, e quando a mensagem chegar para ele, ele se arrependeu, ele respondeu, e ele entra no céu. Este é o fruto verdadeiro da cruz. Naquela porta, o ladrão da cruz, naquele momento, ele entrou no céu. Isto é sério. Isto é totalmente diferente daqueles que são imunes ao arrependimento. Nós estamos lutando contra o arrependimento. Eu não gosto de arrependimento. Por que eu tenho que me arrepender? Isto é totalmente diferente daqueles que têm um coração contrito, quebrantado, que treme da palavra do Senhor. Ele diz: estes são aqueles que estarão com ele no lugar sublime no céu, aqueles que têm um coração contrito e quebrantado e tremem da palavra dele. Então ele está estabelecendo para vocês aqui por que ele diz para as pessoas que vão perder o arrebatamento que ele não os conhece. Porque ele está dizendo que todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que apartar-se da iniquidade. Se você olhar a igreja deste tempo presente, eles não se apartam do pecado. Você vê que eles estão, você pode estar em pecado hoje, mas quando uma mensagem chega até você, você se arrepende, amanhã você mudou. Isso é uma história totalmente diferente. Mas se você está continuando rejeitando Deus,
He has no choice but e to say, "I do not know you." rejeitando o arrependimento So you e a can see graça. that they are unrepentant. Então você pode ver que eles They don't não like se repentance and arrependem, holiness. eles não gostam de That's why he says, arrependimento "I e do not know santidade. you." É por isso que Because ele the diz, eu blood não of the vos cross conheço, is repentance. porque a cruz e o sangue Then é it goes on to verse 20. arrependimento. In a Então ele large diz no house, versículo 20, there are articles em not uma only of grande gold and casa há silver, vasos não but apenas de also ouro e of wood prata, and mas clay. também de madeira e barro. Some are of Alguns special noble purpose, para and some are of propósitos common ignoble honrosos e purpose. outros para Those who fins cleanse themselves desonrosos. from the Se latter alguém se will be purificar instruments destas for coisas, special será purpose, vaso para a made honra, holy para o and propósito useful to the especial, master, and prepared to do good santificado, works, and útil good para o works, mestre going out e and preparado evangelizing, para toda after boa obra. cleansing themselves, Sair e sanctification, evangelizar, depois que você se consecration, santificou, consagração, and santificação justification. e They go through the justificação. entire process Eles passam por todo o until processo glorification. até a glorificação. So he really describes beautifully here Então, ele realmente descreve lindamente aqui as boas obras do arrependimento. O que o arrependimento faz, a beleza do arrependimento. This is very serious, E blessed isso é people. muito sério, And povo that's a total abençoado. contrast E from este é the um people contraste that the Lord total is saying to das tell you the pessoas que o truth. I Senhor do está not dizendo know para you. dizer-lhes a I just verdade. wanted to Não vos bring in conheço. Eu the quero fact agora that trazer God à tona o indeed fato knows his de que o Senhor de fato conhece os If he que tells são you dele, that he o does not povo know dele. you, Se ele te there is disser que ele something não you have te not done conhece, right. então You tem have not algo que liked você repentance. não You fez have not embraced corretamente. righteousness. You have Você not não liked gostou de holiness. arrependimento, não abraçou a santidade, You have not turned não away abraçou from a sin. justiça, não se apartou do And pecado. yet the door is open E now, it's entretanto not a yet closed. porta agora está aberta e não And in fechou John, ainda. chapter E em 10, João verse 14, 15, capítulo says the 10, following. 14 e He 15, says, ele "I diz am o the good seguinte, shepherd. ele diz, eu I sou o know bom my pastor, sheep, eu and my conheço sheep as minhas know me." ovelhas e as That minhas is serious. ovelhas me conhecem. Isto é Just sério. as the Father knows me, Assim como o Pai and me I know the conhece Father, e eu conheço and I lay o Pai down my life for e the eu sheep. dou a minha vida pelas So ovelhas. those who are his, he says Então, he knows aqueles them. que são dele, And ele then he diz que adds ele os here, says, conhece. "They Então, know ele him." acrescenta e diz que eles também o While the others conhecem. that he Enquanto locks the que os door, to outros, tell you ele the truth, he says, tranca a porta "I do not e know ele you." diz, para dizer a verdade, eu não But conheço you see, vocês. blessed people, Isto é sério, povo what matters abençoado. here, O does que the Lord importa know you? aqui, acaso You o can Senhor claim te you know the Lord, conhece? but does he know you? Você pode dizer que você conhece o Senhor, mas Senhor, será que o Does the Senhor Lord te Jesus really conhece? know you? Será que o Are you Senhor able to Jesus stand up and say, "The realmente Lord te knows you"? conhece? Será que você pode se levantar e dizer, o Senhor Job me chapter 2, conhece? verses 24, Jó 25. 2, He says the following. 20 In e John 2, chapter 2, João verse 24 capítulo says, 2, no "But versículo 24, Jesus ele diz, would not mas entrust himself to Jesus them, não se confiava for he a knew all eles, people. porque ele conhecia o He homem. did not need Ele sabia any o que estava no testimony homem. Ele não about precisava mankind, que ninguém for he testemunhasse knew what was sobre in a each humanidade. person's heart." Então ele sabia o que tinha Look at this no now. coração So you de walk cada around pessoa. as a Então Christian, you say você you're born anda again, como cristão, você diz que é and nascido then de you're novo. surprised. Então você fica You're really surpreso. shocked. Você realmente fica chocado. You walk around Você anda por aí as a Christian. como cristão. You say you're born again. Você diz que você And é yet when nascido de someone novo. looks at your Entretanto, lifestyle, quando alguém olha o teu estilo de you vida, don't reflect somebody who você fears the Lord. não or detests the reflete time. a imagem de Even alguém the que tem no Egyptian Senhor. Who is Até not a friend mesmo of o Yahweh. rei egípcio, He's que no não friend of era the Holy amigo de Spirit. Yahweh, não era He's not amigo the do friend of Espírito Jehovah. Santo, não era But when amigo he de heard Jeová. the prophecy Mas quando ele of the ouviu Lord, a profecia even do through Senhor, Joseph, através he de changed his José, life. ele mudou a sua vida. The Lord is saying that the O Senhor está resistance to dizendo repentance que a you are seeing resistência ao today arrependimento que is você going to vê turn hoje tragic to the church vai if she se does not tornar change. trágico para a igreja This se is ela não serious, mudar. blessed Isso é sério, povo abençoado. And that's why you see we're coming E é here por isso que você relentlessly. vê, nós temos Every vindo day. até vocês constantemente todos This is os very dias, serious, blessed people. incansavelmente. Isto é The Lord sério, crying povo out to you. abençoado. O So Senhor he said está in the book of 1 John clamando chapter para 2, verse 4, he vocês. says, Então, em 1 João capítulo says, 2, "I know 4, him, the Lord, ele diz, but does todo not do aquele what que he diz commands is que a é o liar. Senhor, mas não And the faz o truth que ele is manda, not é in that mentiroso e a verdade não understand where the está problem nele. is. Então, você entende onde está o problema. Not doing the word of Não God, the command fazer of God. a palavra de Deus, o You comando go to de church, Deus.
você vai And à then on Monday, igreja, Sunday, Friday, então you're doing domingo, your life as normal. então The other day, segunda, go to terça, church quarta again, você listen, vive vida normal, but don't obey. domingo você vai na igreja, ouve, He's mas calling não for obedience obedece. to his word. Ele está chamando por That this obediência à generation sua must palavra. learn Que to esta obey the word of geração God. You tem must que obey. aprender a obedecer a palavra There's de no way you Deus. can make it Você without tem que obeying. obedecer. Não tem como você entrar sem Hallelujah. obedecer. Aleluia. It says the book of Amos chapter 5. Ele diz Amós verse 6. 5:6. Amós when they go 5:6. With their flocks and herds. Que quando eles vão com seus rebanhos. Hosea, I beg your pardon. É Hosea chapter 5. Oséias, perdão. Verse 6. É Oséias When they go with their flocks and 5:6. herds to seek the Lord. Quando eles vão They com will not seus find him. rebanhos para buscar o He has Senhor, withdrawn eles himself não o from them. encontram porque ele se This is what afastou happens. deles. When you É don't isso listen, que when the acontece hour quando comes você não ouve. for repentance Quando a and hora you chega refuse para o to listen, arrependimento e it você is a se recusa a tragedy, ouvir, it's unbelievable, é uma blessed people. tragédia inacreditável, povo The hour is here abençoado. for you to repent. A hora está aqui para você And you se don't arrepender. accept repentance. E se você não aceitar cloud of God has arrependimento, come a to nuvem let you de know Deus this is the hour veio to repent. para que você saiba que essa é a hora And you para don't se listen arrepender e to você não repentance, ouve you don't ao obey. arrependimento, você não obedece. It is tragic, blessed É people. trágico, povo abençoado. So, again, Então, describing the novamente, same people that he descrevendo says, as "I do not mesmas know you." pessoas que ele diz, não te Proverbs conheço. chapter 1, verse 28 to 29, Provérbios he says 1, the following. 28 e 29, ele diz o seguinte: Then they will call on me, então but I will not answer. clamarão a mim, mas Look at eu that. não responderei. Olha All the nations isto! says, Lord, Lord, open for us. Rolando e rangendo dentes, But I will Senhor, not abra answer. para nós, mas eu não vou They will responder. look for me, Eles but will me not find buscarão, mas não me encontrarão. since they hated knowledge Visto que eles and did not odiaram o choose to fear the conhecimento Lord. e não escolheram To shun temer evil o is not Senhor, eles não The fear of se the Lord is wisdom. apartaram do pecado. So the prophets of God are O temor announcing that de this is the Deus hour é to prepare, to sabedoria. make amends. Os They profetas don't do Senhor listen. estão anunciando que essa é a hora Not de at all. fazer o Don't concertos, argue, mas eles não don't ouvem. present their own Eles positions. discutem e What a tragedy, apresentam blessed suas people. próprias posições. Que The Lord is tragédia! saying that this Povo generation is sitting abençoado, on o the Senhor brink está of a dizendo tragedy. que esta If they don't geração está repent, sentada no both the limiar de uma church grande and the tragédia se eles entire não se unborn again arrependerem. We Tanto need a to go igreja out them como all. todo mundo que não nasceram de So what is novo, the Lord você saying precisa ir até when he eles. says, "Away Então o que o from me, Senhor está depart dizendo? from me, Apartai-vos I de knew mim, not, eu you não that vos worketh conheço, iniquity." vocês que praticam a So the Lord is iniquidade. pointing to the judgment Então that o is coming. Senhor está apontando para o False juízo que está Christianity that vindo. you see today, O falso where women having cristianismo que você vê, LGBTQ friendly onde as churches, mulheres têm pastors aborto, don't são care, they're dating women, they're having LGBT, pregnancies in the church, simpatizantes, abortions are happening, gravidez da igreja, children are abortos raised in a acontecem, terrible crianças Christian estão families. sendo criadas de He's uma talking forma about false terrível nas Christianity. famílias. Ele está falando de And he's telling them, falso "Depart from him." cristianismo. E ele They diz have no para eles, relationship with aparte-se Jesus. de mim. Não tem They have a relacionamento false faith. nenhum com Jesus. Ele tem uma fé falsa. And he's Eles calling têm uma upon fé falsa this generation, e ele está clamando all para church esta and not, geração, to repent. tanto para a igreja como os que não é igreja, para se arrependerem. In the light of this, must À repent. luz disso, eles têm que se arrepender. When I come back, we'll continue, blessed Quando eu people. voltar, nós vamos But this is what continuar, the Lord is povo saying. abençoado, mas é isso que o Senhor The está time is dizendo, over. que o tempo acabou, But there is a group of Christians que há um grupo de cristãos who are walking the broad que way, estão the andando wide no way, caminho largo, easy life. vida They flow fácil. with the multitude. Eles fluem com a They multidão. accommodate the world, Eles se worldliness, acomodaram no worldly pleasures and mundanismo, desires. com os prazeres mundanos They e os are free, they're not desejos restrained. mundanos. For you in Eles this não têm ministry, nenhuma if you wanted to restrição. go into a movie, Para you'd você, be like, I can't neste do this. You'd restrain ministério, yourself se even at the você door. fala que você vai no cinema, você you fala, want ai, to go and não é date a possível. man, Você I para can't na do porta. this. Se você fala que você But vai people namorar are com not alguém, restrained. não, você não pode fazer isso. Mas the eles não Christians têm you see nenhuma in 2 restrição. Timothy chapter 3, 1 São to os 5. cristãos que você vê em 2 Timóteo Outwardly they show 3:5. some salvation, Por fora, but eles inwardly manifestam they have no alguma salvação, transformation. mas dentro eles não têm Hebrews nenhuma chapter 6, 4 transformação. to 6 describes Hebreus them. 6, do 4 a Who 6, have received descreve the eles. knowledge of the Se truth vocês and continue receberam o sinning, conhecimento da then there's verdade e no more continuaram sacrifice pecando, available for us. então não Hebrews tem 10, mais 26, sacrifício 31. disponível. Hebrews 6, 4 to 6. Hebreus 2 Peter 10, chapter 2, 31, 19, 22. 2 They abuse Pedro the grace as you see 19, in the 22. 99% of the churches Eles, globally você today. vai concordar False que prophets, essa é false a condição apostles, de giving them 99% what da they want to igreja hear in hoje, their flesh. falsos apóstolos, falsos profetas,
profetas dando o que eles querem ouvir na sua carne. Isso é sério, povo abençoado. Você vê Isaías capítulo 59, antes de fazermos o intervalo? Isaías 59, do 7 a 8, ele diz o seguinte. Isaiah chapter 59, 7 and 8. 59, 7 a 8, Isaías, He says, ele diz. Isaiah 59, 7 and 8. Isaías 59, 7 Maybe e take it all 8. the way to, yes. Verse 8. Versículo 8. Their feet rush into sin. Seus pés correm para o mal, They are swift to são shed blood. rápidos para derramar sangue They pursue inocente. evil schemes. Seus pensamentos são Acts maus, of violence mark ruína their e ways. destruição marcam seus caminhos. The way of peace they do not Eles know. não conhecem o caminho There da is no paz, justice in their não path. há justiça em suas veredas. And them, Eles as into transformaram crooked roads. em caminhos tortuosos. no one who walks along Quem them andar por will eles know peace. não conhecerá a paz. And so forth and so forth. E ele Describing continua this e continua descrevendo este povo. The feet are swift to rush to sin. Rápidos para correr para o pecado. If they hear there is a party somewhere, birthday party, Se eles they go ouvem there, que tem uma living festa lá, secularly. eles correm lá e I'm not vivem drinking, I'm not drinking secularmente. alcohol, I'm just Eu não fellowshipping estou here. But why bebendo you dress like cerveja that? nem álcool, mas In eu that estou party, apenas tendo are you comunhão. not born Mas o que again? você Is está your body fazendo the lá Holy naquela festa? the temple of the Você Holy não é Spirit? nascido de novo? Acaso o teu corpo não é o templo do Espírito Santo? This is serious, blessed Isso people, é what the Lord sério, is saying povo here. abençoado, que o Senhor está dizendo And yet aqui. the Lord is saying, those he Entretanto, o Senhor says está who are dizendo, his, and he aqueles que ele knows diz them. que são dele, ele os conhece. Ah, He says ele diz, they live a sacrificial eles life. vivem uma vida Sacrificial devotion to sacrificial, Jesus. uma devoção sacrificial a They are Jesus. obedient to Eles his são word, to his prophets. obedientes à sua palavra e aos They seus show profetas. discipline. When they Eles realize that, demonstram I'm not disciplina. supposed to be here, they Quando run eles percebem, eu não deveria estar aqui, eles Discipline, saem constrained, correndo. constricted. Eles são On the disciplinados, narrow road. restringidos, Self-denial. andam no caminho estreito. Negação, autonegação. Eles lutam pela vida eterna neste processo, vida sacrificial por Cristo, e estão prontos a morrer por Ele. A vida deles está cheia de perseverança, na perseguição eles permanecem firmes, eles experimentam a transformação, são obedientes à vontade de Deus, à lei de Deus, às ordenanças de Deus. O caminho deles é o caminho estreito, que não é popular, é hostil. Na verdade, eles são austeros, eles têm austeridade espiritual, eles são fechados, eles crucificaram a carne, quando você vê em Gálatas 5:24. E a vida deles é caracterizada, e os valores são caracterizados por Filipenses 1:20 e 23. Eu não sei se eu quero ficar ou quero ir, mas eu prefiro 1000 vezes ir embora deste lugar para estar com Cristo, que é muito melhor. Filipenses 3:7, vamos ler aqui. Filipenses 3:7, caracterizando a vida daqueles que ele conhece, que vão entrar em contraste com aqueles que eu vi rolando e rangendo dentes. Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte. O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Ele diz, mas o que para mim era lucro, eu agora considero como perda por causa de Cristo. Em Swahili é até mais forte. Como fezes humanas. Este é o povo que ele diz que ele conhece. Todo o resto para eles é como fezes, o versículo 8. Isso é sério, povo abençoado. Ele diz que tudo aquilo que era dizer um tesouro para eles, quando eles encontraram, eles consideram como um monte de fezes. Muito sério. Lucas 14. Versículo 33, ele diz o seguinte. Aqueles que o Senhor ama, aqueles que ele diz que são dele, que ele conhece, em contraste com aqueles que ele diz, para dizer a verdade, eu não vos conheço. Lucas 14, 33, ele diz, da mesma forma, aqueles de vocês que não renunciar tudo que vocês possuem nesta vida não pode ser meu discípulo. Então ele está definindo muito claramente porque certas pessoas não entrarão no glorioso reino do céu. Isto é sério. Muito, muito poderoso, povo abençoado.
E você vê em 1 João 2, 15 a 17. Eles não amam o mundo. Não ameis o mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Eu estou simplesmente ajudando você a definir as pessoas das quais ele está falando que são dele, em contraste com aqueles que vão perder a entrada no reino dos céus. Muito sério. A visão de 4 de maio do ano de 2014, quando eu os vi rolando no chão e rangendo dentes e grunhindo e gemendo do mais profundo das suas almas. Mateus 11, 38. Mateus 11, 28 a 30, ele diz: venha a mim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Estas são as pessoas que estão carregando o jugo. A vida deles é horrível. Eles se sentem pesados nesta terra. Eles se entregaram a Cristo. Efésios 5:11, ele diz: eles estão andando no caminho estreito, caminho difícil. E nós vivemos em uma geração onde as pessoas não querem nenhuma dificuldade nesta vida. Isso é sério. O livro de Efésios. Ephesians chapter 5, verse 11 says the following. Efésios 5:11, ele diz o seguinte. Ele diz 5:11. 5:11. E não participem, não tenham nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Então eles são um povo muito deliberado. Eles estão andando no caminho estreito e difícil. Significando, em toda esta escritura, Mateus 7, do 13 ao 14, para descrever para vocês o contraste entre aqueles que vão entrar no céu e aqueles que vão falhar em entrar. Você pode ver muito claramente aqui, quando ele diz que muitos serão achados andando no caminho largo, o Senhor essencialmente está dizendo que apenas muito poucos vão encontrar o caminho estreito. Esta escritura diz pouquíssimos. Esta escritura você tem que buscar encontrar. Você tem que ter um desejo de anseio pelo Senhor para encontrá-lo, para encontrar este caminho estreito. Então ele diz, são os verdadeiros discípulos de Cristo. É muito raro e muito difícil, porque somente alguns pouquíssimos encontram o caminho estreito, significando que muitos vão escolher o caminho fácil da vida e vão andar neste caminho fácil, que vai conduzi-los para o inferno. Muito sério, povo abençoado, muito sério mesmo. O Senhor Todo-Poderoso está falando com esta geração. Pensamentos positivos, pregando mensagens doces, às custas de sérias doutrinas cristãs que convencem a alma e os cristãos ao arrependimento. E isso que você vê acontecendo na igreja é o maior perigo para a tua glorificação. Você vê acontecendo globalmente nesta era, na igreja. Pensamento positivo, mensagens de prosperidade, mensagens de doçura, doces, às custas do arrependimento da santidade. Isso é uma tragédia. E os pastores hoje não ensinam mais mensagens sérias e profundas que fazem com que as pessoas se choram e fazem as pessoas cair no chão, chorar e se arrepender e mudar os seus caminhos totalmente. É por isso que eles não trazem arrependimento, porque se você pregar uma mensagem profunda e incisiva, vai fazer com que eles vejam os seus pecados, então eles se arrependem. Mas agora é uma vida cristã e de experiência cristã muito rasa, muito superficial. A maior parte do tempo eles são imaturos. Eles não veem o valor da santidade ou da cruz. O sucesso para eles é definido pela riqueza do mundo, status, educação.
Nada errado com a educação, com o dinheiro. Mas se você usar isto para servir a Deus, ótimo. Mas se isso te impedir de buscar a Deus, eles estão ensinando para as ovelhas buscar a riqueza financeira. O cristianismo deles é instável, eles têm a instabilidade na sua salvação cristã. Eles desobedecem o Senhor abertamente hoje. Não importa se a nuvem de Deus vem, eles não vêm até ele, eles estão lá felizes nas suas igrejas caídas. Eles são carnais no seu cristianismo. E o Senhor não pode tolerá-los. Eles professam a salvação. Eles escolhem as escrituras que eles querem. É uma forma nominal de cristianismo que não pode salvá-los. É isto que o Senhor está dizendo aqui. Então o Senhor está expondo isso. O propósito dele é expor este caráter, este pós-modernismo na salvação, trazendo à luz que uma vez que você sabe disso, você tem a oportunidade hoje de retornar e entrar no céu, se arrepender e entrar no céu. Nós podemos continuar quando eu voltar depois de um pequeno intervalo, mas você vê que o Senhor Todo-Poderoso realmente ama a igreja, até mesmo para trabalhar e pedir para a igreja se consertar, dar meia volta, faça um giro de 180 graus. O Senhor está te chamando, volte-se para Ele. Quando eu voltar, nós vamos continuar. Obrigado, Messias está vindo. Obrigado. Well, blessed people, is about Bem, povo abençoado. about 5 minutes past 6 a.m. East African time. 5 minutos passados das 6 da manhã, horário da África Oriental. Para terminar esta conversa, povo abençoado, o povo que o Senhor me mostrou naquele 4 de maio do ano de 2014. Que eles perderam o arrebatamento. E eles estão em um lugar rolando no pó da terra e essencialmente rangendo seus dentes, literalmente, very, very serious. Muito sério. A igreja que vai perder a entrada, as pessoas que perderam a entrada. Eu quero apenas tocar um pouco mais na característica deles, quem eles são. Então nós poderemos fechar isso por esta noite e fechar totalmente até voltarmos da Bélgica, acho que é Bélgica, e então Duisburg, na Alemanha, então Bordeaux, na França, então voltaremos na Itália para tentar estabelecer um quartel-general lá, eles estão trabalhando lá, então eu voltarei. Então hoje será o final desta série que o Senhor trouxe aqui para manter as chamas do avivamento e o avivamento continuando. Agora, no livro do Apocalipse, capítulo 20, para revelar, desvendar desvendando aqueles que eu vi rolando no pó da terra naquele dia, rangendo seus dentes literalmente, até que eu acordei e fui checar os meus dentes no espelho e o Senhor disse, veja, o Senhor, o Messias está vindo e a igreja lá fora não está pronta. Apocalipse, capítulo 22, 15, ele diz o seguinte, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso é sério. Se você pegar e colocar isso e comparar com a igreja deste tempo presente, é um assunto muito sério. Até mesmo a falsa doutrina, púlpito, falso evangelho, falsos profetas, falsos apóstolos, que estão ocupados recolhendo grande dinheiro na igreja. Semeie uma semente e receba um milagre.
defining these particular people. And if you go to Revelation chapter 21, o povo está definindo, o Senhor está definindo este povo em particular. E no versículo 8, ele vê aqueles que eu vi. Apocalipse 21, versículo 8, ele diz. Ele diz, mas os covardes, a igreja deste tempo presente é covarde, eles não pregam Jesus no seu lugar de trabalho. Eles dizem, não, nós não podemos pregar Jesus aqui. Eles são covardes. Eles covardemente. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então ele diz para eles, para dizer-lhes a verdade, não os conheço. Mateus capítulo 8. O livro de Mateus 8, 12, você ainda os vê lá. Ele diz o seguinte. Mateus 8, versículo 12. Ele diz o seguinte. Ele diz. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Estes são eles. O povo que eu vi rolando e chorando e gemendo e grunhindo dos mais profundos dos seus estômagos, do mais profundo das suas almas. Muito sério, povo abençoado. Das profundezas do seu interior. Gemendo, pranteando. Lá do fundo do seu ser. Tremendo, povo abençoado. E em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21, você vê o Senhor descrevendo aqui. Ele diz, as obras da carne são óbvias, imoralidade sexual, impureza, idolatria, impureza, libertinagem, selfish ambitions, dissensions, factions, and envy. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado, que aqueles que vivem assim não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado, que o Senhor está ressaltando aqui a respeito da identidade daquele povo que eu vi que foram deixados para fora, rangendo seus dentes e rolando no pó da terra e gritando para o Senhor. Muito sério, povo abençoado. Então, o Senhor está instruindo essa igreja dizendo, não sejam assim, vocês serão trancados para fora. Trancados para fora. Em Mateus 3, 24 e 25. O livro de Marcos, capítulo 3, 34 e 35. Ainda descrevendo essas pessoas, ele diz, então ele olhou para aqueles que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estes são meu pai, eis aqui minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu pai, este é meu pai, meu irmão e minha irmã. Então, este povo, eles não fazem a vontade de Deus de forma nenhuma. E por causa do engano que você vê em Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Este engano, ele diz, cuidado
com os falsos profetas. They come to you in sheep's clothing, Eles vêm a vocês but inwardly vestidos de they are peles de ferocious ovelhas, wolves. mas por dentro são By lobos their fruits you will devoradores. recognize them. By their fruits Pelos you seus judge them. frutos vocês o reconhecerão, vocês os julgarão. Grapes from thorn bushes. Pode or alguém figs from colher thistles? uvas de um espinheiro ou figos Likewise, de every ervas good tree daninhas? bears good fruit. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Muito sério, He's povo saying that abençoado. these are people that were deceived. They have been deceived by the false prophets. Ele está dizendo que este povo são aqueles que foram enganados pelos falsos profetas. Eles gostam do evangelho doce dos falsos apóstolos, falsos profetas, falso púlpito, falsa doutrina, falsos mestres. Ephesians chapter 3:17 says the following. Efésios As we finish 3:17, ele diz o seguinte, enquanto terminamos The book of agora. Ephesians O livro de chapter 3 Efésios, verse 17. capítulo 3, versículo 17. It says the following. Ele diz o There's a seguinte: people povo abençoado, It says, ele diz, verse 17. So that Versículo Christ may 17. dwell in your para hearts. que Cristo through habite faith. em seus corações mediante a And I fé. pray that you, E eu being oro rooted para que and vocês, established in love, arraigados e alicerçados em amor, together with all the Lord's holy people, to possam grasp how juntamente wide and com long todos os santos high compreender a largura, and o comprimento e a deep in the love altura of Christ, e a profundidade and know his e love conhecer o that amor de surpasses Cristo knowledge, que excede that may be todo filled entendimento, para que to the vocês measure sejam of all the cheios fullness of God. de toda a plenitude But de this is what is Deus. lacking. They did not receive the Que é Holy isso que Spirit. falta para eles. They did not Eles não pursue receberam o Espírito the Santo, greater eles knowledge não of Christ. buscaram ao grande conhecimento de Cristo. To tell you the truth, I know you not. Depart Para from me. dizer-lhes a verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim. Talking about the judgment of God that is Falando a coming respeito on do those that don't juízo love de him. Deus que está vindo sobre aqueles que não amam o Senhor. He's saying in Luke chapter 8, verse Ele está 13. dizendo em Lucas 8:13. Luke 8, Lucas 13 says, 8:13, Lucas 8:13, ele diz o seguinte. of course, in Luke chapter 8, 18, it says that when the Son É of Man que comes, 8 shall no you find 18 any ele diz faith que left at all quando on this vier earth? o Filho do Homem, acaso encontrará But fé Luke nesta 8, terra? 13, it says the following. Mas Lucas 8:18 ele diz o seguinte. Those on the rocky grounds are the ones who receive Aqueles que the word caíram of nas God pedras with joy são when os que they hear recebem a it. palavra, versículo 13, they have no recebem a roots. palavra com alegria, mas They quando a believe ouvem não for a tem while. raiz. Eles creem But in durante the algum time of tempo, testing and trial and mas trouble, no persecution, tempo, na hora they da fall away. provação, da perseguição, eles Look at that. desistem. These are the people Olha isso. rolling on the soil. Este é o povo que They estava lá received the word rolando of no God chão. with euphoria. Eles receberam a palavra de Celebration and Deus joy. com euforia. But when the word did Celebração. not take root in their hearts. So when any small Alegria, trial mas a came, palavra não criou raízes nos They seus abandoned corações. Jesus Então, quando o and ran pequeno teste veio, eles Serious. abandonaram Jesus e foram John embora. 15, he still describes them, the people I saw rolling No on the versículo dust of the 15 earth, descreve gnashing their eles, o teeth. povo que eu vi Raptures rolando no pó They da have been terra, left behind. rangendo dentes, o arrebatamento They have remained. aconteceu e eles foram Where are they? deixados para trás. Ficaram para trás. John Quem chapter são 15, eles? verse 6, he says the following. João 15:6, ele diz o says, seguinte. If you do not remain in Ele me, diz, se you are não like a branch permanecerdes that em is mim, thrown away and withers. Such Você branches are picked up será como o and thrown ramo into que é the jogado lake fora of e seca. fire and Tais burned. ramos são apanhados e lançados no lago de fogo That is e serious. queimados. They Isso are é not in sério. Christ. They do not remain Eles in him. não estão em Cristo, They eles received não Jesus permaneceram and wanted to do nele. something Eles else receberam with their Jesus lives, e to foram live the adiante para Christian fazer salvation outra coisa com as suas according to their vidas, wish, not para the- not viver a according to sua the instruction salvação of the Lord. cristã de acordo com seus This is desejos, serious, blessed seus people. próprios desejos, Very e não serious de acordo indeed. com a instrução do Senhor. Isto é sério, povo abençoado, muito sério Extremely serious, mesmo. blessed people.
extremamente sério, povo abençoado. O Senhor está advertindo esta geração de que o arrebatamento está vindo, o reino dos céus está vindo, mas nem todos entrarão no reino de Deus. Nem todos, ele diz. O povo que você vê na igreja, nem todos entrarão. Nem todos entrarão no reino de Deus. As pessoas que você vê andando lá nas ruas. E ele diz, em Salmos 66, 18, ele diz o seguinte: se eu tivesse acalentado o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à minha oração. Estas são as pessoas que acalentaram o pecado nos seus corações, nos seus telefones, pornografia, flertes nos seus celulares, e eles guardavam isso no celular e mandavam para outras pessoas. Isso é sério, povo abençoado. Ele diz no livro de Tiago 1:6 a 8. Tiago 1, o mesmo povo que eu vi rolando e rangendo dentes. Tiago capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Ele diz: peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada agitada pelo vento. Esta pessoa não pode esperar receber qualquer coisa do Senhor. Isto é sério, eles duvidam de Cristo. Eles duvidam do Senhor. Eles estão duvidando do Senhor. Isso é muito sério, extremamente sério. A fé deles é fraca. Eles duvidam. Fé fraca, duvidando do Senhor. Eles não vão receber nada do Senhor. Ele disse para dizer-lhes a verdade: eu não vos conheço. 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, in fact, everyone who wants to live Timóteo 3, a godly life in Christ Jesus, na verdade, todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Eles não gostam de perseguição. While evildoers and impostors will go from bad to worse, enquanto que os ímpios e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele diz, aqueles que escolhem a santidade é um caminho pesado, um caminho difícil, mas o Senhor vai te ajudar. Mas este povo que perde o arrebatamento que o Senhor me mostrou, eles duvidam do Senhor, eles duvidam da capacidade dele de ajudá-los. E eles não gostam de perseguição. Muito sério, povo abençoado, extremamente sério. Extremely serious. As we finish now, extremamente sério. Enquanto terminamos agora 1 Coríntios capítulo 2. It says the following. Versículo 16, ele diz o seguinte. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ele diz, 1 Coríntios 2, 15. This is what the Lord says. Isto é o que o Senhor diz. He says, for who has known the mind of the Lord? Mas quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o Senhor está dizendo, esse é um tempo muito sensível na vida da igreja, extremamente sensível. Esta hora na qual nós estamos é uma hora muito sensível na vida da igreja de Cristo. E ele está dizendo, este é o momento quando a igreja precisa dar um passo à frente e se arrepender, porque a qualquer momento o Senhor vai levar a igreja. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer.
E para eles que não gostam de arrependimento, não gostam de santidade, ele mostra para mim eles trancados para fora, rolando e rangendo seus dentes, porque eles gostavam do evangelho doce, da salvação moderna, a salvação conveniente, onde não tem perseguição, todos te amam, todos concordam com você, você não toca neles, eles não tocam em você, mas aqueles que eu vi rolando, ele diz, quando você levanta as suas mãos em oração, eu escondo meus olhos de vocês. Mesmo quando você oferece muitas orações, eu não estou te ouvindo. As suas mãos estão cheias de sangue. Muito sério, povo abençoado. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que querem receber Jesus, por favor, repita essa oração. Enquanto fechamos nesta noite, nesta manhã, diga, querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir à minha vida e entra no meu coração e transforma-me e estabeleça a santidade no meu coração e o Espírito Santo na minha vida. Senhor, ajuda-me a andar no caminho estreito e guie os meus passos para dentro do reino do Deus Todo-Poderoso. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, que o Senhor os abençoe muito. Obrigado, muito obrigado mesmo. Esta é a sessão final, como eu disse, porque agora nós estamos partindo para DRC Congo. Em Kinshasa, grande avivamento vai acontecer lá, depois do qual estaremos em Bruxelas. E então, as reuniões em Stuttgart, que serão transmissões por TV cobrindo toda a Alemanha, então em Duisburg, Alemanha, então Bordeaux, na França, e então de volta na Itália, vamos ficar um pouco acompanhando a construção lá do quartel-general e o templo do Senhor. Depois voltaremos, provavelmente naquele tempo. Então, novamente viremos a vocês com esta palavra muito rica para estabelecer vocês e preparar vocês para a gloriosa vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe. Lembre-se sempre para viver a sua vida como se este fosse o dia quando Cristo vem. Toda Rabá, toda Shalom, Boketov, Haverim, toda Kulam. Obrigado.